Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. A médium oradora espírita, Dona Ana Guimarães, conta uma história que ela vivenciou há muitos anos atrás. Vivia no Rio de Janeiro, quando seu pai foi internado em função de um problema de saúde. E ela se deslocou do Rio para uma bela cidade de Mato Grosso. E lá teve a oportunidade de, visitando o seu pai, ter contato com familiares, com amigos que também por ali se encontravam, ter dialogado com o médico responsável pelo tratamento do seu pai, enfermeiros, e saíram da sala, do quarto, ela, uma prima e uma enfermeira, e conversavam sobre a situação, sobre o quadro, quando ela teve a oportunidade de observar que havia à sua frente uma sala fechada com uma placa dizendo que era proibido o acesso, proibida a entrada. Não por curiosidade, mas para entender a razão da proibição, perguntou à enfermeira o que havia ali dentro. Era uma época em que o câncer ainda não tinha tantas possibilidades de tratamento como é hoje. Então, falar em câncer é sinônimo de morte. E as pessoas tinham escrúpulo até em citar o nome. Quando falava, dizia aquela doença. Batiam na boca, batiam na madeira. E a enfermeira agiu dessa forma, falando de uma forma como se estivesse cochichando. Afirmou tratar-se de um ambiente propício para o tratamento daqueles que se encontravam ali com essa enfermidade. Portanto, não era permitida a entrada, somente aqueles que estavam autorizados. Dona Ana Guimarães observou, calou-se e foram embora para casa. No dia seguinte, mais uma visita. E mais uma vez, ela observou aquela porta. E a enfermeira de novo ali, na sua companhia e na companhia de sua prima. Então ela perguntou se havia alguém ali internado. E a enfermeira disse: ah, sim, há uma moça. Ela está aí desde ontem. E Dona Ana Guimarães perguntou se podia visitá-la. Ela disse que não era permitido, mas Dona Ana insistiu. Apenas uma visita. Talvez ela precise de algo. E a enfermeira, então, concordou e entraram. Havia uma moça de cerca de seus 40 anos de idade, deitada numa maca, e sobre ela um cortinado. E ela observou que no cortinado havia muitas moscas. A moça estava desnuda da cintura para cima. E ela se aproximou e observou também que havia algumas moscas que havia conseguido entrar pelo cortinado. Estavam incomodando a moça. E a moça fazia esforços para tentar afastá-las. Quando observou,
as visitas, apesar do seu sofrimento, apesar da sua angústia, ela esboçou um sorriso e disse: estes insetos incomodam muito. Não consigo ter paz. Não consigo descansar, dormir. E Dona Ana Guimarães, aproximando-se ainda um pouco mais, observou que no seu seio havia uma verdadeira cratera, com alguns vermes em movimento, o que certamente estava atraindo aquelas moscas. Havia muitas moscas. O cortinado estava praticamente todo preto. E a moça então perguntou: vocês podem me ajudar? E Dona Ana disse que sim, nós vamos ajudá-la. E perguntou a ela se ela conhecia, se já tinha ouvido falar em Dr. Bezerra de Menezes, médico dos pobres, um ceareiro de Cristo, um homem que dedicou a sua vida a atender aos necessitados, a curar os enfermos, a trabalhar em nome de Jesus. E a moça sorriu e disse: eu já ouvi falar no nome dele. Pois então, minha filha, vamos fazer uma prece e pedir ao Dr. Bezerra de Menezes que possa visitá-la, ajudá-la nesse momento a atenuar a sua dor. A enfermeira, a sua prima, a moça ali, e ela então fechar os olhos, e Dona Ana Guimarães proferiu uma prece, elevando o seu pensamento, rogando ao médico dos médicos permitisse a Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, que viesse naquele momento ajudar aquela moça a atenuar a sua dor, acalmar aquela situação. E oraram, e quando ela abriu os olhos, todas as moscas haviam desaparecido. Quando ela observou, dentro daquela cratera sobre o seio da moça, nenhum verme mais se movia. Todos estavam mortos. A moça dormia profundamente. Quando Jesus nos diz: se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, basta pedir, e o céu te atenderá. Através dos seus mensageiros, através dele próprio, conforme a necessidade de cada um. É também uma prova da imortalidade da alma. O espírito sobrevive à matéria e continua trabalhando, especialmente aqueles que já despertaram para a realidade, já conheceram Jesus e trabalham em nome dele. A vida continua e um dia todos teremos essa convicção e a partir de então teremos minimizado os nossos sofrimentos. Confiemos em Deus, nos ensinamentos de Jesus e apliquemos em nossas vidas
tudo aquilo que conhecemos com muita fé. Que o Senhor nos abençoe.